tá enriquecendo. Sabe o que é? Acho pesquisador da Fundação Casa da Boa Ciência Política. Ela cuidava da toda a parte de parto. Bom, um dos temas centrais aí dessa etapa do desenvolvimento brasileiro e global é a questão do consumo. Aí. Nós tivemos uma inclusão pelo consumo aí de milhões de pessoas. Hoje temos um conjunto de fenômenos políticos, econômicos, que poucos conseguem explicar, já que se mudou a natureza, digamos, aí de classe C e D. E a nossa entrevistada é a Flávia Ávila, que é especialista em economia comportamental, está lançando esse livro, né? Uhum. E tem estudado aí os efeitos do consumo sobre o consumidor, abordando um campo da economia que deixa de lado a questão aí dos impulsos racionais para a compra, tentando ver outros aspectos. Fala um pouquinho dessa ciência da economia comportamental no Brasil. Essa área aqui no Brasil realmente ela está incipiente ainda. Ela ainda é mais vinculada com a educação financeira, com a parte de consumo, né, que realmente ela tem bastante a agregar nessa área. E a dimensão do impacto que ela pode criar ainda não é tão nítida. Então, o que acontece? Lá, um boom realmente que teve a área nos Estados Unidos, na Inglaterra, foi na crise de 2008, que mostrou que as coisas não eram realmente ali como eles previam, né? Então, grandes livros foram lançados ali. Então, na verdade, a gente criou o guia, ele foi lançado em novembro do ano passado, lá na FEA, na USP, para mostrar um pouco como essa área está desenvolvida lá fora, com estudos empíricos, porque ela ganhou, na verdade, força, foi ela mostrando dados reais, estudos empíricos, para falar assim, olha, realmente algumas variáveis psicológicas, sociais, elas podem ser muito mais efetivas do que incentivo financeiro, do que punição, do que Quais são essas variáveis? Porque sempre a ideia é que o egoísmo, a soma dos egoísmos, você vai ter uma síntese virtuosa, vigorou, é isso? Não, a gente estuda, na verdade, com esses experimentos mesmo, a economia comportamental desafia essa ideia, né, que a gente não é inteiramente racional, não estou dizendo que a gente seja irracional, mas a gente não é totalmente racional e a gente também não é meramente egoísta, né, então a gente se preocupa assim com o outro, a gente tem uma variável importante que é de reciprocidade. E mais ainda, assim, às vezes os economistas, uma questão é que, por exemplo, você precisa fazer um modelo. O modelo vai ser mais elegante se você considerar alguns fatores fixos, né? E lá fora, principalmente, o centro que eu fiz parte, o CIDEX, ele tem até bastante matematização, no sentido que quando você faz experimentos em vários locais, em vários países, de uma forma mais consistente, você consegue até mesmo modelar. Então, ver o nível de aversão à desigualdade que aquela população tem, ver o nível de diferenças que tem homem e mulher. Então, ela trabalha muito com essa parte experimental, que é a gente colocar pessoas no momento de decisão, né, tomarem decisões com incentivos reais, ou seja, num laboratório ou na vida real. Como é que é esse experimento? Esse experimento normalmente, assim, pensando no experimento de campo, que é mais a minha área, se eu tenho uma experiência maior, é você simultaneamente, você desenhar intervenções diferentes, normalmente mudando só uma variável. O que acontece? Então, uma variável às vezes que é mudada é o preço. A outra que é mudada na frase é, poxa, tantas pessoas já fizeram isso, já economizaram energia, já fizeram... E você testar essas diferentes questões. O que acontece? As pessoas normalmente não têm ideia do quão forte é a parte psicológica e social. Mas quando você faz um bom desenho, o que você faz um bom desenho é você pega pessoas parecidas e randomiza. Você coloca pessoas para incentivo financeiro, pessoas para um incentivo social, pessoas para manter uma opção padrão, já que a gente é muito tendencioso à inércia. E aí, quando você mensura isso, pessoas parecidas, com uma variável alterando, esse resultado fica mais limpo. E aí, assim, tanto por isso que o Banco Mundial lançou o relatório lá, Mente, Sociedade e Comportamento, ano passado, porque quando esse resultado está mais limpo, essa área começa a ganhar força. E foi assim que ela começou a ganhar força, com estudos empíricos. Essa questão da aversão à desigualdade que você mencionou, como que você mensura isso? A gente faz, normalmente, experimentos de laboratório, também experimentos de campo. Então, os experimentos de laboratório, muitas vezes, eles são feitos até com estudantes universitários,
que existe até uma crítica se isso pode ser extrapolado para a população, e tem muitos estudos que mostram que sim, né, aquela população. E você coloca pessoas nesse ambiente, num ambiente real, com dinheiro, vamos pensar R$100, e você tem uma situação ali desenhada. Se você pegar e colocar esse dinheiro nesse local, você vai ganhar 40% dele, mas se você ficar com ele para você ganha 100%. Você vai manipulando algumas variáveis onde, numa situação racional, você ficaria com tudo para você pensaria só em você. E o que observa é que isso não acontece. Né? E aí tem estudos realmente, lá no CIDEX mesmo a gente tem o Simon Gutcher, que é um grande estudioso nessa área, um dos autores também, o Ernest Fer, também é bastante conhecido nessa área, é que você mostra inclusive com jogos encadeados, você vê o aprendizado, então as pessoas vão vendo que no início elas querem dar a metade, só que quando você tem meio de manada, né? Você vê que as pessoas estão colocando menos e ficando com dinheiro para elas começam a agir de forma mais racional, porque elas se sentem injustiçadas, né? Elas se sentem... Ou seja, quando tem a sobra, é mais fácil haver a solidariedade. Na verdade, assim, a gente observa que, além das pessoas não serem meramente egoístas, elas punem mesmo a pessoa que é egoísta, mesmo que isso tire dinheiro dela. Então, você tem experimentos que tem a punição. Você fala assim, eu não achei isso justo, né? Eu tiro do meu dinheiro para punir, porque isso não foi justo. Por isso que você tem as empresas hoje trabalhando os temas sociais. Também eu acho que essa parte de você estar interagindo a cultura, né, a sociedade, mudando um pouco o mindset mesmo das pessoas, que isso é importante, cria exatamente uma forma de interagir, de caridade, E na política isso devia ser mais importante, está um pouco diluído. Sem dúvida. Na política você tem algumas intervenções que quando você vai... às vezes não só pela questão de dinheiro, né, assim, mas quando você vai com intervenções que trabalham muito mais o psicológico, o social, você consegue ponderar, né, mais essas pessoas de uma forma também que você não imaginava. E aí, nesse caso de pobreza e desenvolvimento, o que acontece nesses experimentos é mais ou menos isso, é você pegar uma população mais pobre, por exemplo, tem um experimento muito famoso no Banco da Filipinas, você pegou várias pessoas mais pobres que já eram daquele banco, e você, para determinadas pessoas, você ofereceu uma caixa onde ele poderia poupar dinheiro colocando dinheiro lá. E aí eles tinham uma chave que ficava no banco. Outra era transferência automática, né, que é muito mais fácil, a gente faz tudo. E o outro ia lá uma pessoa de educação financeira falar, olha, se você poupar no futuro, você vai ter isso. E aí, para ver o que é mais efetivo. E no longo prazo, a caixinha e a adesão foi muito maior, né? Então, você tem situações, economias de alta incerteza, que é o que mais se estuda na economia comportamental. É o que a incerteza, a instabilidade gera no comportamento humano, e aí você tem reações não esperadas. A questão é que essas reações são inesperadas, a gente sabe, né? O ser humano é uma caixa de surpresas. Mas o que a gente tem observado sistematicamente na economia comportamental é que esses padrões, eles podem sim ser previsíveis. Esses desvios sistemáticos, eles acontecem de forma muito forte. E aí você pode prever isso e agir para... Vamos pegar a macroeconomia. Você tem que ter um conjunto de medidas que o resultado vai depender da maneira como os agentes econômicos recebem essas medidas. E aqui, o padrão do discurso macroeconômico no Brasil é tosco, eu mesmo acompanho há 40 anos, é a mesma coisa. De alguma maneira, essa questão desses estudos estão mudando um pouquinho a percepção de como que a política macroeconômica rebate nas expectativas dos agentes, não? A economia comportamental, na sua essência, ela é muito ligada na microeconomia, no agente, na pessoa individual, que tem sim impacto nos mercados, né? Ou seja, uma ação individual que ela impacta. Então, você vê, por exemplo, a parte de herding, né? Que você segue e você causa uma crise global, né? Herding é um efeito manada, né? Então, a pessoa faz uma coisa, se ela vê todo mundo fazendo, no momento de crise, ela simplesmente segue. E essa ideia de seguir os outros, ela é tão forte e a gente às vezes não sabe algumas motivações que estão por trás daquilo. E algumas motivações, por exemplo, que a gente observa nesses estudos, é que normalmente você acaba seguindo o outro porque você acha que aquela pessoa já calculou os custos, os benefícios, e é mais fácil.
Na verdade... Que nem você está perdido numa cidade, você vai atrás de um carro lá que você acha que tem a saída e fica todo mundo girando. Estudos assim diversos. Aí você de novo, né? Mostra o quão forte é e mostra o que coisa. E quando é um amigo, então? Quando é uma pessoa que você respeita? Porque, né, às vezes você tem amigos que são outras profissões, olha um amigo que é economista e fala, poxa, eu respeito você. Acho que o poder que você mesmo tem é muito forte, né? Ou seja, pessoas que acreditam no conhecimento, na credibilidade, falam, poxa, eu não vou conseguir esses anos todos, né, que o Luiz Nassif teve de estudos, então eu acredito nele e eu sigo. Então tem essa questão, esse ponto, ou seja, você confiar essa informação e achar que o outro já tem todos os conhecimentos e nem sempre ele tem. Mas né? Daí dá para explicar, digamos, essa crise da política, o aparecimento da ultradireita nos diversos países, à medida que durante décadas você destinou ao economista o caminho, você tem a sabedoria. O Brasil, desde o Rui Barbosa, já tem disso. Você conhece a ciência, quando isso aqui dilui, você fica no mato sem cachorro. Eu, como economista, a gente vê, né? Economista é um profissional delicado, né? Diferente. Eu posso falar, já que é a minha... Né? Principalmente, por exemplo, no nosso caso, que defende a economia comportamental, você fala em psicologia, todo mundo torce o olho, assim. É bem difícil você estar trabalhando nessa parte. E ainda mais, mostrar que esses resultados são mensuráveis, dados, e também foi por isso que ganhou, né, a dimensão que ele ganhou. Então, nesse caso da política, isso é muito forte, porque você tem atores importantes tendo seu posicionamento, que você acredita, que você vincula aquilo ali, você sabe que aquela pessoa estudou muito economia ao longo do tempo, né, tá ali. Então, assim, isso sim age de forma bastante forte. Além disso, você tem os fatores ao redor, ou seja, você quer ter o mesmo conhecimento, ou mostrar ter o mesmo conhecimento e nível de consciência do que os outros. Então, você age querendo participar daquele grupo. Então, tem um experimento, fugindo um pouquinho de política, mas acho que dá uma dimensão legal na área de energia, de economia, um experimento clássico, que você precisa incentivar a economia de energia, aí você coloca, aumenta o valor, questões de pico, tudo. E agora no Brasil, começou isso nos Estados Unidos, uma empresa grande, o que eles começaram a fazer? Mandava na carta de energia das pessoas falando o seu consumo de energia e seu vizinho, que ele estava economizando muito mais. E o gráfico mostrava que ele estava economizando muito mais. Hoje em dia, com a tecnologia, você mostra um ranking até dos amigos, quem está economizando mais ou menos. Na verdade, essa estrutura usa muita coisa de economia comportamental. Então, tanto a parte de prova social, quanto a parte de você mensurar, deixar mais tangível. E nesse caso, eles viram absurdamente a diferença que fez, na verdade, você mostrar o do vizinho. E nessa questão de prova social, isso é muito importante. Porque, primeiro, você pode falar que o Brasil inteiro consome tanto, e você está consumindo acima. Você pode colocar numa conta de luz isso. Mas quando você fala do seu vizinho, você fala da sua família, você fala de uma pessoa próxima, você quer estar melhor. Você não quer ter um comportamento que eles possam julgar ou ser errado. Então, o nível de poder da prova social ela é muito forte, né, em diversos fatores. Quando começou essa história do novo consumidor, eu lembro de algumas pesquisas, até o Data Popular, bem no início, quando surgiu aquela cara do brasileiro, que a Veja tentou transformar numa história que os ricos são virtuosos e os pobres não. O Data Popular, ele soltou uma pesquisa mostrando que o nível de solidariedade do pobre era maior do que do rico, pegando alguns pontos específicos. Você fica com os filhos do seu vizinho quando ele precisa, você passa para os seus vizinhos dica de produto bom que você está comprando. Dá para ter... Mas, por outro lado, também, a gente percebe hoje que com essa implosão aí do mercado de opinião, você não tem mais opinião homogênea por classes, né? Desculpa, né? Até interromper. Não, sem dúvida alguma. A gente observa, na verdade, aí vai estudos, né, na consultoria, no Behavioral Lab, a gente faz consultoria também em relação ao consumidor. Você observa que quando você está segmentando as pessoas, que é aquela segmentação de classe B, A, C, isso aí já não serve mais. Na verdade, você tem padrões, você tem grupos específicos muito delineados, que outras questões, o hipster, o executivo, influenciam ali. Se você parte desse pressuposto de ter essa base enorme de classe C, esse fator de você é classe C, ele não pode ser considerado como a classe C emergiu, todos querem consumir, e é uma sociedade de consumo e tudo caiu, né? Assim,
Então, você tem segmentos específicos que foram afetados, sim, positivamente. Tem segmentos específicos que os jovens, por exemplo, né, que a gente dá aquele exemplo, você tem que ter um tênis novo, o que o cara está mostrando, o Neymar está mostrando, isso influencia a identidade dele e ele é capaz de fazer qualquer coisa por aquele tênis, né? Então, nesse sentido, a gente tem dentro da classe C, nas classes mais baixas, diferentes perfis. E aí a preocupação de quanto que essa mídia de fora, quanto que um fator social, a prova social, afeta cada diferente perfil. E aí um pouco a economia comportamental, quando eu falei negócio de a questão do experimento, né? A economia comportamental, quando ela propõe experimento, ela quer mostrar um pouco nessa questão. Quanto que afeta aquele tênis novo que está ali e o vizinho ter um outro tênis. Tem um experimento que eu gosto, muito simples, do Facebook, por exemplo, que eles colocaram uma campanha X, não querendo nomear, política ou de consumo, eles fazem um experimento simples, que é pessoas parecidas, numa foto tem 3 likes, de pessoas que você não conhece. Numa foto tem 3 likes de pessoas que você conhece. Numa outra, posta uma foto sem like nenhum. Eles veem esses padrões de comportamento como essa influência é enorme. Então, é um estudo que a gente está até querendo replicar, tudo. Então, assim, se você tem esse poder, nesse nível micro, né? Você pega, esse experimento é feito com seus amigos, eles classificam por vários fatores para pegar pessoas iguais. Se nesse nível micro isso acontece, imagina essas divulgações das mídias sociais enormes que aparecem na sua rede social que, olha, 100 amigos seus já curtiram isso aqui. Vamos tentar entender um pouquinho essas coisas. Quando a gente pega o mercado de opinião de uma maneira geral, ele implodiu com as redes sociais. Você não tem mais aquela disciplina que os veículos de comunicação tradicionais davam, né? Quando você pega o padrão de publicidade, desde a expansão, principalmente do capitalismo americano, vem com a ideia de você padronizar mercados. Ou seja, o consumidor classe média de São Paulo é igual de Buenos Aires, é igual de Nova York, é igual... Agora, com as redes... Então isso aí gerou um padrão de publicidade. Você comprar o tênis tal, você vai ficar bom que nem o fulano de tal, vai ficar bonito que nem fulano. Eu não sei se é impressão minha, eu não tenho visto televisão mais. Com as redes sociais e esses novos pontos de definição de comportamento, esse padrão ele está sendo substituído por outro, é isso? As redes sociais, aí de uma perspectiva até de empresa, de tudo, você consegue segmentar mais esse público, né? Então você tem grandes empresas aí, e-commerce, tudo que ela consegue trazer a impulsividade daquele momento e o fator que mais afeta aquela pessoa. Eu falo muito assim, experimento na área privada, né, eu venho da área privada, isso já é feito há algum tempo. A questão é a gente usar essa informação, né, além realmente de criar estratégias mais efetivas até para a empresa, porque eu acho que isso não deixa de beneficiar o consumidor e as pessoas no geral. Você pode entender esse padrão de comportamento para você usar também como benefício próprio, no dia a dia, né, para fazer economia, para você ter hábitos mais saudáveis, e é um pouco essa ideia que acontece. Então, na rede social, como você tem essa viralização de alguns pontos, ela pode ser usada de forma muito positiva. Mas como você consegue segmentar muito, você tende se essa variável psicológica e social for usada em sua amplitude que ela tem, sim, ela pode também danificar mais o processo decisório, né? Porque você tem um nível de informacional ali sobre aquela pessoa imenso. Você sabe o que ela comprou, onde ela foi, onde ela fez, então você deixa isso disponível, né, para as empresas. Então, acho que o alcance que ela pode influenciar o seu processo de decisão, ele acaba sendo maior. A gente tem a televisão, tudo quando você tem que... Você falou, a classe média de São Paulo, né, de Buenos Aires, está atingindo um público grande. E ali agora, cada vez mais, você vai segmentando, você vai indo de forma mais direcionada. Flávio, você falou essa questão da perda aí, e o fato da ciência ter se desenvolvido depois de 2008. Essa questão do cidadão europeu, lá, esse desmonte do estado de bem-estar e tudo, aí, de que maneira que... Qual é a saída que ele vê? É isso que justifica, digamos, essas saídas aí meio bonapartistas, partidos radicais? Seria... Essa decepção se resulta em quê? Ela já tem realmente, como a gente até estava falando antes, né, ela se acostuma com aquele padrão de vida, com aqueles benefícios do Estado,
né? Ela tem aquele padrão. Quando ela perde, essa dor, né? Então, o próprio Daniel Kahneman, que é o Nobel, ele é um psicólogo israelense para ganhar um Nobel em economia, o que é muito legal, né? Muito legal. E os trabalhos deles, até que tem essa parte de teoria da perspectiva, que a ideia é que a gente é mais avesso à perda, 2,5 vezes mais forte do que ao ganho. Então, se você tem aquele padrão, você vai ganhando, é gostoso, é legal, a gente tem o benefício do ganho. Mas ele não é tão forte quando você perde naquela mesma quantidade. Então, quando tem essa perda brusca, a revolta, né, as questões, ela é muito mais forte. Você pegar 2 momentos aqui, pegar o final dos anos 70, os movimentos do ABC, e pegar agora. Você teve uma ascensão social lá, que pesa a ditadura, você teve uma ascensão social. Então, certeza. O metalúrgico, ele estava... Quando rompeu essa possibilidade, daí você teve a explosão que resultou aí no partido político. Quando você pega agora um desencanto, chamado desencanto de classe C, se for pegar a situação deles hoje, comparado a 10 anos atrás, é muito melhor, mas comparado ao ano passado, o que conta é isso, é essa perda imediata, né? Sem dúvida. A gente vive um momento de ruptura. Eu acho que a gente tem um desafio de usar isso da melhor forma possível, né, para os nossos... fazer do limão uma limonada, né, assim... Então, ele tem uma ruptura, você tem uma sociedade de consumo crescendo muito. Quando eu estava fazendo mestrado na Inglaterra, o Brasil estava bombando, né? Então, eu estava ali na Inglaterra, um olho brilhando em relação ao Brasil, os consumidores ficando, né, consumindo mais, tendo mais qualidade de vida. Quando você começa a cair, e eles demoraram a perceber, né, por causa de todo um processo, essa queda foi realmente muito brusca. Então, a angústia, né, a dificuldade de lidar com aquilo, e tem até que realmente você vê o que causou isso, você até achar culpados até pelo que aconteceu, ela é muito mais forte. Agora, existe uma preocupação nossa de economistas comportamentais, pessoas que estudam essa área, que é assim, se você tiver um pouco de melhora financeira, se você mostrar pelo menos que está havendo essa melhora financeira, você começa a gerar também, às vezes, um excesso de confiança. Um excesso de... A gente fala de um viés que é viés de confirmação. Quando você quer... às vezes você já tomou uma decisão, você vai investir X. Você vai procurar as coisas para você procura as coisas que aprovam, que dizem aquilo que você já decidiu. Isso é muito forte, é um viés muito estudado. Então, nesse caso, por exemplo, das classes, né, perdendo poder de compra, tudo... Isso está mais latente neles. Então, tende a procurar mais informações que falsificam isso. Ou, no caso, a crise melhorando um pouco, pelo menos a parte econômica, você ter um outro boom, assim, você ter uma esperança em relação a isso, que ela não é real. Entendeu? Então, isso pode gerar o quê? Uma procura maior para endividamento, por mais crédito, né? Então, por isso que é tão importante essa reflexão agora. Né, tudo que a gente passou, então a gente tem uma reflexão em relação a, será que essa melhora não pode causar também algumas dificuldades, mesmo para o pobre, que acha que vai voltar tudo a maravilha que estava antes, né? Então tem essa questão de expectativas, incertezas, é bastante estudado. Além disso, nessa área de corrupção, grande parte, acho que 1/4 mais ou menos, dessa área de economia comportamental estuda a corrupção. Hoje em dia, a gente tem uma pessoa que estuda, que fez um documentário recente para o Netflix, que é o Dan Ariely, tem um livro na área de desonestidade, e você observa que essa parte de desonestidade, com esses estudos experimentais, o fato de você ser um pouquinho desonesto, isso qualifica você, isso não tem problema. O pouquinho tá tudo bem. E aí é um padrão mesmo, né, de comportamento. Eu sei que o TCU fez toda uma campanha, né, nos pequenos detalhes, você não pode ser, tentar não ser desonesto, mas também acho que aí a gente tem uma oportunidade. Porque mostra, na verdade, esses estudiosos na área, que as grandes quebras de estrutura, o que afeta a estrutura como um todo, são essas pequenas desonestidades juntas. Porque ainda você tem a questão da prova social. Se o outro fez, eu posso fazer. Então, é uma oportunidade, assim, às vezes muita gente pensa em relação ao jeitinho brasileiro, como sendo uma coisa completamente negativa, né? A gente tem o jeitinho brasileiro, que morou fora, né, observa e quando volta até se assusta em algumas questões, mas a gente é um povo muito criativo, né? A gente é um povo... Os programas de qualidade aqui usaram o jeitinho como um instrumento de inovação fantástico. Fantástico. E, na verdade, assim, a economia comportamental, como tem essas ideias um pouco assim...
A ideia é que se você fizer uma pequena mudança, age muito mais do que uma grande intervenção. A nossa criatividade ainda pode ser muito explorada nesse sentido. E até para mostrar que tem efeito. Porque às vezes você tem uma ideia... Tem um case que revolucionou a previdência privada dos Estados Unidos, que é muito legal da gente pensar. Que eles pegaram um formulário de previdência privada, quando você entra numa empresa, você pega 3%, você pode investir na bolsa previdência privada 3%, e a empresa coloca 3%. Esse formulário era normal, como é aqui pra gente. Você quer participar? Coloque um X. Né? O que eles fizeram? Eles fizeram um experimento mostrando se você quer participar, você coloca um X, e o outro é, você não quer participar, coloca um X. O que aconteceu? Você saiu de 30%, 36% para 84% das pessoas que aderiram à poupança privada. Então é um absurdo. Só que o que eu brinco é que, será que você estava numa reunião do governo, você propusesse essa coisa, você ia até se sentir meio constrangido às vezes. Né? É uma coisa tão simples, tão boba, que às vezes você tem. Então, o que a gente tenta trazer é essa cultura meio de testar, medir, aprender, errar, testar de novo. E o jeitinho brasileiro, nesse contexto, ele pode ser muito bem utilizado. Né? Se você tenta incentivar essa cultura de que você pode errar, né? Que você pode... Faça mais testes, avalie de forma bastante criteriosa esses testes. E aí você pode mostrar o efeito que isso acontece, você pode criar mudanças muito maiores. Em pleno apogeu aí, essa fase da autoestima lá em cima, o pessoal de Minas fez uma pesquisa sobre o novo brasileiro, e o jeitinho brasileiro aparecia como qualidade, perdia aquela característica histórica aí. Não, e eu realmente, assim, acredito que temos muito a melhorar, e aí tem até essa partezinha de desonestidade, tem algumas questões que eu acho culturais que a gente tem e está melhorando, e acho que tem que bater na tecla de melhorar. O jeitinho brasileiro, ele ajuda a gente a ir, tanto que lá fora, quando profissionais que saem daqui vão lá para fora, você consegue implementar coisas que eles nem imaginam, com um jeitinho. É isso. Né? Então a gente é no nosso dia a dia incentivado a isso. E aí, realmente, eu acredito bastante que a gente ter experimentos brasileiros. Por que acontece? A gente usa esses casos da Previdência. É muito legal, porque essa questão da Previdência, hoje em dia, está sendo usado pelo FAMPRESP. Até conversei um pouco com eles ontem, de uma forma interessante. Você marque o X, ou você tem consciência do que você está perdendo, né? Incentivar. Só que a gente acaba usando um estudo lá fora, você traz, com certeza tem resultado, mas a gente tem poucos estudos com brasileiro. E que perfilzinho que é esse brasileiro, né? Então, assim, o brasileiro tem um jeitinho, tem tudo. Então, por isso que trazer esse estudo, a gente tem pouquíssimos, quase nenhum, infelizmente, hoje em dia, nessa linha, né? A gente tem vários estudos de políticas públicas sendo bem feitos, de inovação, mas na linha de economia experimental e comportamental, é trazer essa ideia do jeitinho, a ideia do brasileiro, como é que ele se comporta. Né? E aí realmente algumas soluções podem surgir que a gente não imaginava antes. Né? Boa, então boa. é essa um pouco a ideia aí que a gente tenta, né, trazer um pouco aí. Essa velocidade está ali por hora, né? A ciência política não dá para esconder isso, embora meu trabalho sobre o Ministério Público começou na década de 90 ainda. Né? Tá. Bom, Fábio Kersh, pesquisador da Fundação Casa de Rua Bosch, cientista político pela USP, passou pelo governo e desde 1990 estuda a questão do Ministério Público. Ele está agora nos Estados Unidos fazendo um pós-doctor sobre esse tema da política brasileira e o papel do Ministério Público, e é de lá que ele conversa conosco aqui através do Skype. Boa tarde, Fábio. Oi, Nassif, tudo bem? Tudo bom? Conta um pouquinho o início dessas pesquisas. O que te levou a chegar nelas? Na verdade, Nassif, eu ainda na graduação na faculdade, na USP, com um projeto de iniciação científica, eu fui trabalhar com a professora Maria Tereza Sadek, com o professor Rogério Arantes, num trabalho pioneiro, estudando tanto o Judiciário quanto o Ministério Público. Então, eu fiz parte desse momento. Tinham dois polos no Brasil, né? No Rio, um pessoal do antigo IUPED, e também estudava o tema, e no IDESP, do qual eu fiz parte com o Rogério Arantes e com a professora Maria Tereza Sadek. Tá, esse estudo, inclusive, é uma referência, esse eu participava. E o que chamou a atenção para estudar o Ministério Público na época?
Olha, assim, para fazer justiça, talvez uma pessoa muito importante, talvez até valha um dia você conversar, se você já não fez, que é o professor Rogério Arante, professor da USP, fez o primeiro trabalho sobre o tema, o que me chamou a atenção e nessa equipe eu comecei a ter contato com o Ministério Público e tentar entender um pouco esse papel político que eles desempenham, especialmente após a Constituição de 88. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado sobre eles, né? Encontrando uma dificuldade. Como o tema era muito novo, tinha muito pouca bibliografia. Né? Então, o que eu fiz especialmente no meu doutorado? Eu usei, que uma parte eu também fiz aqui nos Estados Unidos, eu usei a literatura sobre burocracia, sobre atores não eleitos do Estado, e, de certa forma, apliquei para entender o Ministério Público. Então, aqui me ajudou muito a criar um instrumental teórico para poder entender essa instituição, porque é nova. Se você for pesquisar hoje no Brasil, ainda tem muitos poucos trabalhos sobre o Ministério Público, né? Tá, a gente tem o Ministério Público que emerge lá da Constituinte, era o Ministério Público que vende a ideia da defesa das minorias, defesa das liberdades democráticas. Hoje a gente vê um outro perfil de Ministério Público. O que significa? Significa que a lógica da corporação burocrática se sobrepõe a eventuais princípios políticos ou ideológicos? Olha, assim, esse modelo de Ministério Público é marcado principalmente pela Constituição de 88. A Constituição de 88 dá 3 instrumentos, vamos dizer assim, para o Ministério Público, né? Dá discricionariedade, quer dizer, o direito de poder fazer ou não fazer em vários assuntos, dá instrumentos de poder, né? Ação civil, ação penal, inquérito civil, TAC, e da autonomia. A autonomia aqui se refere não só ao Ministério Público, institucionalmente, em relação a atores externos, como internamente também. O promotor, o procurador tem muita autonomia frente a uma suposta chefia do Ministério Público. Essa combinação é consagrada em 1988 e fazia um pouco de sentido na época, né? A Constituição, cheia de direitos sociais, na democracia, criar uma instituição que supostamente defenderia esses interesses. Quer dizer, fazia um certo sentido. A questão é, primeiro, criamos realmente uma jabuticaba. Eu estudei várias democracias no mundo, o modelo de Ministério Público no Brasil é único. Nos Estados Unidos, o Ministério Público é um agente do Poder Executivo. Tem 2 modelos básicos aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem o que eles chamam o DA, que é o promotor local, que é o District Attorney. Ele é eleito em 45 estados, os 50 estados americanos, ele é eleito por voto direto. Ou seja, ele faz campanha eleitoral. Ele presta contas, a cada 2 anos ele vai lá, vota em mim porque eu combati a criminalidade, porque eu prendi tantas pessoas, tal. Esse é o modelo. E tem o modelo federal, que é indicado pelo presidente dos Estados Unidos, que é mais ou menos o modelo que a gente tinha antes de 88, embora não tenha uma carreira estruturada. Eles são, salvo engano, acho que 94 procuradores que são apontados pelo governo para exercer um papel também de defesa do governo do Estado americano. E podem ser demitidos a qualquer momento sem prestar satisfações. Pode ser demitido a qualquer momento. É um cargo, tem lá os controles com o Senado, com o Congresso, mas é um cargo do presidente, que é o modelo mais comum, assim, desculpa te interromper. Você pode generalizar, se você chegar num lugar e falar assim, como é que é o agente responsável pela ação penal? Quer dizer, todo Estado democrático tem um ator responsável pela ação penal, né? Você pode, se você não souber nenhuma característica, você pode arriscar, falar o seguinte, provavelmente esse Ministério Público, ele é ligado ao Poder Judiciário, se não formalmente, pelo menos na prática, e o chefe dessa instituição responde ao ministro da Justiça, portanto ao governo. Esse é o modelo mais comum. As exceções são, pelo menos os países, vamos dizer assim, mais envolvidos com o ponto de vista democrático. O Brasil, que tem esse Ministério Público autônomo, a gente tem esse promotor local americano, que é eleito, e o Ministério Público italiano, que é um modelo ainda mais complicado que o brasileiro, às vezes muito lembrado, com um grande exemplo, com a da Operação Mãos Limpas, mas lá a função, o Judiciário e o Ministério Público são a mesma carreira. Ou seja, ao longo da carreira, a pessoa pode virar promotor numa certa época e juiz numa outra. Inclusive na Operação Mãos Limpas, hoje não é mais permitido nos Estados Unidos, na Itália, desculpa,
mas em alguns casos em que o procurador entrou com a ação, depois ele virou juiz e ele mesmo julgou a ação que ele promoveu. Existem casos, inclusive, desses na Itália. Só para entender uma coisa, os Estados Unidos, com o senso de pragmatismo deles, de saber que uma federação você precisa ter um executivo forte, eles subordinam o Ministério Público ao Executivo para evitar que o Ministério Público seja um fator de instabilidade. Mas, por outro lado, o procurador é o único que pode processar o presidente. De que maneira que são compatibilizadas essas duas missões? Nos Estados Unidos, o sistema é o seguinte: como obviamente há essa limitação, né? Se você tem alguém ligado ao presidente, em um caso de o presidente precisa ser investigado, pode limitar, há o que eles chamam de um promotor independente. Você deve lembrar disso, Nassif. No caso do Clinton, tinha um promotor independente. Ele foi indicado, era um professor universitário de Harvard, que foi indicado, pelo Congresso. Pelo Congresso. Então, ele ganha poderes especiais para investigar, é alguém de fora da estrutura da Procuradoria. Porque ele se reconhece realmente. Nassif, tudo tem vantagens e desvantagens do ponto de vista institucional. É lógico que o alto grau de autonomia do Ministério Público brasileiro, teoricamente, tem vantagens porque dá realmente independência para os membros do Ministério Público poderem investigar, inclusive, membros do Executivo. Mas, por outro lado, a desvantagem é que a sociedade como um todo tem menos instrumentos de controle e de acompanhamento e fiscalização da ação desses atores. O modelo americano também tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que o eleitor, de certa forma, pode controlar esses atores, porque vota para presidente, ele pode sancionar, ele pode falar: eu gostei da atuação, portanto eu quero que o presidente continue, inclusive do ponto de vista da atuação dos seus promotores. Mas a desvantagem é que pode surgir esses empecilhos quando a promotoria tem que investigar o presidente. A solução que eles acharam aqui foi a possibilidade de se indicar alguém independente para investigar o presidente dos Estados Unidos. O Fábio, no caso brasileiro, nós tivemos lá o Aristides Junqueira, lá atrás, que pela primeira vez dá uma visão mais política para o Ministério Público. Depois tivemos fases dos chamados engavetadores, tivemos os tuiuius, que tentam dar um dinamismo maior para o Ministério Público, e agora Rodrigo Janot, que era um tuiuiu, que rompe com os tuiuius. Como que se deram essas transformações? Olha, eu vou tentar explicar mais do ponto de vista institucional, como é que pode surgir esse tipo de personagem. O Fernando Henrique, na verdade, ele cumpriu exatamente a lei. O que ele fez? Ele indicava quem ele queria, o Senado, que ele tinha maioria, confirmava aquele nome. Ou seja, do ponto de vista da racionalidade do candidato a procurador-geral, era racional ele tentar não desagradar o seu grande eleitor. Quem é o grande eleitor naquela época? Era o presidente da República. Isso. Então, o procurador-geral exercia o seu mandato de olho no seu grande eleitor. O Lula e a Dilma, eles invertem isso de uma maneira que a gente está vendo, de certa forma, as consequências hoje, sem mudar a lei, diga-se de passagem. Quando a Dilma fala que garantiu a autonomia do Ministério Público, ela tem razão, porque ela fez isso, inclusive, sem mudar a lei. O que o Lula começou fazendo e a Dilma continuou? Eles aceitam, informalmente, uma lista tríplice votada pelos próprios membros do Ministério Público Federal e indicam o mais votado. O que isso significa do ponto de vista institucional? É racional para esse ator, esse candidato a procurador-geral, não mais observar os desejos do presidente, mas observar os desejos dos seus pares. Ou seja, inverte totalmente a racionalidade do pressuposto que o candidato quer ganhar e quer continuar no poder. Então, Lula e Dilma, de certa forma, nesse aspecto, alimentaram um monstro que tenta devorá-los. Porque criaram um instrumento informal, que, aliás, o Temer não é obrigado a continuar, pode ser que o Temer mude de novo e adote o padrão Fernando Henrique, onde deu uma autonomia, e do meu ponto de vista, não necessariamente mais democrático. É uma ilusão achar que a população vota que é mais democrático, não necessariamente. Democrático é o voto popular, pô. Claro, o tipo de campanha, inclusive, que pode ser feita, pode ser uma campanha absolutamente corporativa. Vote em mim que eu vou te dar mais benefícios, vote em mim que eu vou garantir mais férias. Isso não tem nada de democrático. Democrático, aliás, do meu ponto de vista, é quando há um mecanismo de controle entre os poderes, onde o chefe do executivo
e o parlamento também participam da escolha, dando alguma oxigenação democrática ao processo. Dentro do Ministério Público tem um pessoal ligado à área de direitos humanos que tem conseguido grandes vitórias aí, civilizatórias e tudo. E tem o pessoal da área penal, que foi o último a aceitar, inclusive, as ações contra a ditadura e tudo. Teve que vir a área humana lá, abrindo ações cíveis, porque a área penal não queria. Você chegou a tentar traçar um perfil desses diversos subgrupos aí dentro do Ministério Público? Olha, Nassif, é possível a gente falar o seguinte: quando a gente fala o Ministério Público brasileiro, na verdade, a gente não está sendo rigoroso. É possível a gente falar ministérios públicos e, mais do que isso, é possível a gente falar em 10 mil promotores com alta discricionariedade e autonomia para atuarem de uma maneira pouco previsível e não uniforme. Então, você pode ter uma cidade onde tem um promotor mais combativo, por exemplo, na defesa de questões ambientais, e numa outra cidade um promotor mais burocrático, que não quer confusão, mais acomodado, e eles têm poucos instrumentos institucionais, o procurador-geral, inclusive, tem poucos instrumentos institucionais para incentivar, para gerar, estimular determinados comportamentos. Ou seja, é uma instituição que dá muita liberdade eu gosto sempre de uma frase do Vanderlei Guilherme, que fala o seguinte: quando as instituições falham, resta o caráter. O Ministério Público, do ponto de vista de modelo institucional, é uma instituição que deixa muito frouxo, que molda pouco comportamentos e, portanto, garante muita autonomia para caráter. Aí você não sabe o que faz. Então, se você tiver sorte, você tem um motor combativo. Se você não tiver, você não tem. Isso é um modelo institucional horrível. Quer dizer, como é que você pode construir um modelo que é baseado no acaso, na sorte? Mas se você tiver sorte, você tem um combate. Se você não tiver, não tem. Esse é um erro, acho que, do ponto de vista da construção institucional. Mas o fator, que é o fato do julgamento, a maior ou menor visibilidade do procurador, depender da mídia também. Isso aí também acaba selecionando o comportamento deles aí. Mas eles são muito bons em comunicação, Nassif. Se você lembrar, tiveram dois grandes momentos que a atuação dos promotores, do ponto de vista de comunicação, foi muito inteligente, tem a ver com o que você está falando. O primeiro foi, você lembra lá atrás da chamada Lei da Mordaça? Sim. O que era a Lei da Mordaça? Era regular que o promotor, inclusive delegados também, não era só o Ministério Público, tivesse certas restrições para falar antes do fim do processo. O que eles fizeram? Carimbaram aquilo como mordaça. Ou seja, se você questionar aquilo, você é a favor da mordaça. Como eles também foram muito bons em comunicação, quando eles, agora na PEC 37, que regulava a questão de quem pode ou não investigar, conduzir o inquérito penal, que na minha opinião, o Constituinte falou que o Ministério Público não podia investigar, o que eles fizeram? A PEC da impunidade. Ou seja, eles criam selos, simplificam debates que são muito complexos e deixam as pessoas, inclusive do ponto de vista do debate, muito amarradas, porque você é a favor da impunidade. Os 10 mandamentos ali. Então, a mídia, eu lembro na época também que a mídia, e tem trabalhos sobre isso, a mídia fazia uma coisa que alimentava. Um dia a mídia fazia uma denúncia baseada, fazia uma manchete baseada numa denúncia de um promotor, que no dia a suíte vinha com esse promotor comentando, e uma alimentação. Sim, faz parte, há vários indícios, que é parte da estratégia do Ministério Público. Isso desde antes do Ministério Público Federal ter esse protagonismo do combate à corrupção, mesmo nos Ministérios Públicos Estaduais, de se utilizar da mídia para, de certa forma, gerar um julgamento que não é só jurídico, mas um julgamento político. Eu lembro, por exemplo, de casos, um promotor que entrou com uma ação para aumentar o salário mínimo. Obviamente, ele não tinha nenhuma expectativa de ganhar isso do ponto de vista jurídico, mas ele sabia que, do ponto de vista mediático, isso tem um impacto. Então, o Ministério Público sabe usar muito bem a comunicação. A PEC 37, a Lei da Mordaça são bons exemplos disso, e a atuação deles junto como fontes da imprensa é uma coisa digna de nota, inclusive para ter gente que estudou isso. Eu tenho um episódio que eu participei denunciando aí uma procuradora lá na Procuradoria, Delza Cruzeiro. 2 procuradores vazam denúncias contra ela no Correio Brasiliense, saem no Correio Brasiliense, em off,
com base no que saiu no Correio Brasiliense, eles entram com uma representação contra ela. Esse jogo é complicado. E quais que tem que ser os mecanismos de controle ou de prestação de contas aí do Ministério Público na quadra atual? Eu brinco sempre o seguinte, que nós, cientistas políticos, e somente essa escola dos jornalistas, a gente é como um crítico de cinema, a gente escreve sobre o filme, mas não faz o filme. Quer dizer, eu estudo a instituição, mas não necessariamente tem dilemas. Não é, a construção institucional não é uma coisa simples. Agora, tem alguns pressupostos que a gente deveria respeitar. O Madison, eu gosto também dessa outra frase, o Madison, que é um dos pais fundadores aqui da democracia americana, falava que nenhum homem é anjo, porque se fosse anjo não precisava de governo. Claro. Ou seja, precisa de controle. Todo ator público precisa de controle. O Ministério Público, quando um promotor faz um concurso, ele não ganha asas. Ele continua sendo um homem, ele precisa prestar contas e ser passível de responsabilização por seus atos. Isso é próprio da essência da democracia. Quando a gente, eu e outros pesquisadores, a gente levanta alguns problemas institucionais do Ministério Público, ninguém está falando aqui, obviamente, acabar com o Ministério Público ou não reconhecer que existem iniciativas importantes, tal. Mas é que é pouco, eu diria, democrático você ter uma instituição, por mais boa vontade que ela tenha, que não preste contas e não seja passível de responsabilização. Eu lembro de uma frase, hoje estou citando muita frase. Né? Tá bem, são boas. Uma frase que até o título do meu livro, eu me apropriei disso, que é o do Montesquieu, que falava o seguinte: até a virtude precisa de limites. Flávio, e a consequência normal da falta de controles, do excesso de poder, é que em breve vão aparecer abusos aí, não tem dúvida. Se qualquer procurador tem o poder hoje de uma mera denúncia cometer um assassinato de reputação, e como as virtudes exigem alguma forma de controle, é evidente que vão acontecer abusos aí. E Nassif, o que me chama mais a atenção é o seguinte, que a gente também é um aprendizado institucional. Essa decisão, essa combinação de institucionalidade, instrumentos, autonomia, foi decidida em 88. Esse modelo de Ministério Público que a gente viu nascer, se fortalecer em 88, com institucionalidade, autonomia, instrumentos de poder, ele já está fazendo muitos anos, né? E a gente, em vez de aprender, de certa forma, tentar aprimorar, a gente, eu falo a sociedade, de certa forma, o governo, inclusive os governos do PT e tal, deram mais poderes ainda para o Ministério Público. Eu vou te dar exemplos. A Lei 12.850, delação premiada, foi no governo Dilma. A indicação do Procurador-Geral, que é esse instrumento que a gente já conversou aqui, foi no governo Lula. E tiveram outras duas novidades que não foram... Quer dizer, uma foi iniciativa do Lula, mas que não surtiu o efeito desejado, e a outra foi uma iniciativa do Supremo. O que é isso? Primeiro, a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi uma ideia lá atrás, no comecinho do governo Lula, no primeiro governo Lula, que era uma ideia de se criar um órgão que limitasse, que acompanhasse, fiscalizasse o Ministério Público. Mas, na verdade, a composição dele é formada pela maioria por membros do próprio Ministério Público. É isso. Então, foi efetivamente não aconteceu, quer dizer, é uma corregedoria turbinada, né? Não é um instrumento de accountability, como a gente diz na ciência política, ou seja, de um ator externo que pode acompanhar e, eventualmente, responsabilizar efetivamente a atuação. Então, essa foi uma iniciativa também do governo Lula. E a outra, que eu acho que é uma coisa também, foi outra jogada de comunicação muito inteligente do ponto de vista do Ministério Público, que foi a autorização pelo Supremo da condução de inquérito penal pelo Ministério Público. Eu estudei a Constituinte, os debates constituintes que criaram esse modelo de Ministério Público. E os constituintes tinham clareza, eles não autorizaram, eles não queriam que o Ministério Público investigasse. Eles fizeram uma separação de tarefas. A polícia investiga, o Ministério Público acusa, o Poder Judiciário julga. Era claro isso. O Supremo decidiu, no meu ponto de vista, de certa forma, legislando, porque vai contra a vontade do Constituinte, que o Ministério Público pode também conduzir o inquérito penal, ou seja, mais poder para eles. E qual que era o discurso na época dos promotores? A gente pode conduzir porque todos os países se conduzem. A Itália conduz, Estados Unidos conduz. É verdade. Só que eles não contam no outro lado da moeda. Se conduz investigação, só que se presta contas para outros atores, né?
Ou seja, o Ministério Público conduzir investigações penais realmente não é estranho do ponto de vista perspectiva comparada. Agora, o que é estranho é poder conduzir investigações e não prestar contas para ninguém. E isso tudo foi feito depois de 88, ou seja, em 88 a gente se cria uma instituição única, com muita autonomia, muito poder, e ao longo desses anos, o que a gente fez, em vez de até aprender com os erros, consertando aqui e ali, não, a gente foi construindo uma instituição cada vez mais forte, cada vez mais autônoma, cada vez com mais poder. Maravilha, Fábio. 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Deixa eu gravar e me explicar para a gente que era 2 Bom, o panorama do choro aqui em São Paulo tem gerado aí várias formações interessantes, vários músicos têm surgido aí com uma quantidade, uma qualidade imbatível em relação a qualquer outra época da música brasileira. E um dos conjuntos é o Código Ternário, que é uma formação inusitada aí de sax, pandeiro e bandolim. O sax é o César Rovessi, que é já um velho conhecido nosso aqui, um grande saxofonista de Leme, né? De Leme. O Gustavo Bagni, que é de Curitiba, onde tem também uma tradição de choro firme. E o Carrapicho Rangel, que é de Araraquara, interior, toca canhoto de 10. O que vocês vão mostrar primeiro aí? A gente vai fazer uma música nossa do Carrapicho que chama Uma Curitiba. Vai? Uma Curitiba. Tá. Cuidado, que quem vai para Curitiba fica. Não, mas o presídio é em Pinhais. Aí, Pinhais, né? Pernoite, né?
César, conta um pouquinho a formação aí do conjunto, como é que foi? Então, ó, o Gustavo, na verdade, ele veio de Curitiba pra cá, né? E ele queria tocar com uma galera e ele pesquisou na internet, bandolim de 10 cordas e achou Carrapicho, lá no interior. Aí ele se comunicou com o Carrapicho, mandou umas coisas, o Carrapicho gostou, tava vindo pra São Paulo, falou, não, vamos fazer um som. Aí eles fizeram um som e o Carrapicho, eu conhecia ele de Tatuí. Aí ele falou, pô, vamos chamar mais um cara. Você fez Tatuí também? Fiz Tatuí. Tatuí é uma escola fantástica. É, fantástico. Que tá passando por fase brava agora aí. Super difícil. Estão desmontando. Eu estudei lá e dei aula lá também, né? E aí eles fizeram um festival protesto, né, sem dinheiro nenhum. E foi um festival musicalmente falando, o Carrapicho também participou. Mas Tatuí tá na raiz aí dessa explosão da música instrumental. Como é que eles fazem esse desmonte lá? Então, Tatuí tem sofrido um desmonte, né, por conta de uma diferenciação de sistema de contratação que passou de cooperativa para OS, né? E já no início, quando eu dava aula lá, né, antes dessa transição, tinha 3.500 alunos. E depois o intuito era deixar a escola com 700 alunos. Quer dizer, a relevância que tem Tatuí para a formação da atual geração de músicos populares aqui é imbatível. E nem isso foi respeitado por essa gestão atual. Não, nem isso. Inclusive, eles estão ainda lutando lá para manter o curso de música popular. Quer acabar com o curso de música popular? Não, acabar não digo, mas enfraquecer bastante, né? O que você mandou para o Carrapicho? Foi o repertório lá de Curitiba? Para esse primeiro encontro que a gente teve? Na verdade, não teve uma escolha de repertório por internet. Encontrei ele na internet, a gente trocou vídeos, né? A gente trocou vídeos de material no YouTube que cada um tinha, né? Eu achei ele no YouTube mesmo, né? E daí a gente se conectou no Facebook. E daí o Carrapicho falou, não, vamos se encontrar para fazer um som. Então a gente se encontrou uma primeira vez, ele esteve na minha casa, a gente tocou e o duo do pandeiro com um bandolim já deu muito certo. Então a gente pensou, na verdade, num terceiro integrante que tivesse uma cabeça aberta, que tocasse choro, jazz, essas coisas. E o Carrapicho lembrou do César. Quando o César veio ensaiar com a gente, deu muito certo e o repertório nasceu naturalmente. Já pegou um choro mesmo, tocou de uma maneira diferente, experimentou possibilidades. Agora, esse estilo de choro que vocês tocaram, quem que é o Severino Araújo, que é o pai ancestral aí, não? Quem são esses compositores lá atrás aí? Porque a gente teve essa modernização do choro a partir dos anos 40, aí, com os cassinos e tudo, né? Esse estilo de choro que vocês tocaram, quem é que a gente pode buscar? Luiz Americano? Então, na verdade, não tem uma... a gente, dentro do grupo, a gente tem as influências que a gente adquiriu ao longo da vida, né? Então, por exemplo, eu toquei em banda, mas depois eu estudei muito jazz, muita coisa de Coltrane, Charlie Parker, essas coisas. E depois, né, voltei para a música brasileira. Então, o Gustavo teve uma influência forte do Suzano, do Serginho Cascó. E a gente vai inserindo essas coisas, esses estilos, né? Mas não de uma simples maneira apenas só para inserir, só de inserção, mas é porque é o que a gente tem dentro da gente. É uma miscelânea, né? Exatamente. E qual que é a saideira?
saideira a gente vai fazer, o que eu gostaria de pontuar também, que a gente procura divulgar a música instrumental, né, e da forma mais abrangente possível. Então a gente tem algumas releituras, né, alguns arranjos de músicas já conhecidas, porque a gente acredita que a gente tem visto que as pessoas elas se identificam mais ou melhor com a música instrumental quando ela é feita a partir de melodias que elas já conhecem. Então a gente vai fazer que nem Giló, que é uma música do... Isso é o hino. Claro, Isso é o hino. Vamos lá.